É 21 de maio de 2016. Um alfaiate indiano de 58 anos cambaleia e tropeça pela zona da morte do Everest a 8.382 metros, andando como um homem bêbado sem oxigênio. O Sherpa, designado para ele, desapareceu. Seus companheiros de equipe estão implorando para que ele volte. Mas o comerciante de 58 anos da Índia continua subindo em direção ao seu sonho impossível. Mas nas próximas 36 horas, mais de 40. Pessoas passariam ao lado de seu corpo moribundo e continuariam subindo sem sequer pensar em ajudar. E o que aconteceu em seguida exporia um problema que vai muito além do abandono de um homem. O que faz a morte de uma pessoa se tornar uma lenda viral e a de outra um escândalo esquecido. Do homem moribundo ignorado por 40 alpinistas que passaram por cima dele para tirar fotos no cume ao cineasta cuja equipe de resgate mentiu sobre encontrar seu corpo. Estes são os corpos mais ignorados do Everest. Bem-vindo ao Extreme. Quero que você imagine algo por um momento. Você é um alpinista experiente subindo em direção ao topo do Monte Everest quando vê algo estranho. Uma mancha preta parada na neve a 27.500 pés de altitude. Mas ao se aproximar, você percebe que é um homem com os olhos tão inchados pela cegueira da neve que parecem balões prestes a estourar. As mãos dele estão completamente pretas por causa do congelamento, e ele está desesperadamente arranhando o gelo com os dedos nus, cavando enquanto fala sozinho como se tivesse perdido a razão. O nome dele era Paresh Nath, e apenas 3 dias antes, ele era o homem mais feliz do mundo. Veja, Paresh era um alfaiate de 58 anos de Durgapur, na Índia, que gostava de sonhar alto, porque ele tinha um sonho que o consumia completamente, ficar no topo do Monte Everest. Isso não era só um passatempo de fim de semana para Paresh. Esse era o propósito da vida dele. Enquanto outros alfaiates investiam em estoques ou expandiam seus negócios, Paresh guardava todo o dinheiro extra em um pote chamado Everest por 10 anos. Os amigos dele provavelmente o achavam louco. Os vizinhos dele com certeza achavam que ele estava sonhando alto demais, mas Paresh não se importava com o que os outros pensavam. Em 2016, ele finalmente tinha dinheiro suficiente para realizar seu sonho. O plano parecia simples o suficiente. Paresh e outros 3 alpinistas indianos escalariam com 4 Sherpas experientes de uma agência chamada Trekking Camp Nepal. Os Sherpas deveriam ficar com seus alpinistas designados o tempo todo, especialmente na zona da morte, onde um erro significa morte certa. Mas o que aconteceu em seguida é onde essa história se torna um verdadeiro pesadelo. Um pequeno desvio nesse trem do caos. Se você quiser fazer parte da comunidade Extreme, ter acesso antecipado aos nossos vídeos e participar de enquetes exclusivas, junte-se a nós no Patreon. Te vejo lá. Então, em 20 de maio de 2016, Paresh finalmente começou sua tentativa de chegar ao topo. Mas já havia um problema desde o início. A equipe partiu para o cume às 19h30, o que é perigosamente tarde para tentar o cume do Everest. Mas Paresh e seus 3 companheiros de equipe, Sunita Hazra, Gautam Ghosh e Subhas Paul, decidiram prosseguir mesmo sabendo que o horário de partida já os colocava em risco. Antes de culpá-los, veja a situação em que estavam. Eles não eram alpinistas experientes, nem tinham várias tentativas no Everest. Paresh era lojista. Sua equipe, formada por pessoas comuns, reuniu tudo o que tinha para essa chance de realizar o sonho. A realidade é que quando você passou 10 anos economizando cada rúpia que tem, quando hipotecou sua loja por essa única chance, quando essa pode ser sua única oportunidade de tentar o Everest, você provavelmente vai tomar algumas decisões arriscadas, mesmo que sua voz interior diga que algo está errado. Então, às 19h30 do dia 20 de maio, Paresh e seus companheiros começaram a escalar na escuridão, cada um acompanhado por seu guia Sherpa designado. O plano era escalar à noite, chegar ao cume no dia seguinte e depois descer de volta em segurança. Enquanto escalavam durante a noite, a zona da morte
fazia o que sempre faz, matando-os lentamente a cada passo. Naquela altitude, seu corpo está literalmente morrendo. Seu cérebro está sendo privado de oxigênio. Cada movimento é exaustivo. Você depende totalmente do guia Sherpa para seguir a rota, controlar o oxigênio e garantir sua sobrevivência. Durante a longa e escura escalada noturna, Mingma Tamong tomou uma decisão que assombraria todos os envolvidos. Ele, basicamente, olhou para Paresh, esse alfaiate de 58 anos que havia confiado sua vida a ele, e simplesmente foi embora. Não sabemos ao certo quando isso ocorreu. Talvez Paresh estivesse muito lento. Talvez Mingma tenha se frustrado ou sentido medo. Talvez ele achasse que Paresh não conseguiria e não quis arriscar a própria vida tentando ajudá-lo. Mas seja qual for o motivo, Mingma desceu até o acampamento 2, deixando seu cliente sozinho na montanha. Então, na manhã de 21 de maio, e os colegas de equipe de Paresh o avistaram escalando sozinho perto do balcão. A 27.500 pés, ele já estava sem seu guia há horas. Ele estava exausto, provavelmente confuso pela falta de oxigênio, e ainda tentando alcançar seu sonho. A equipe de Paresh implorou para que ele voltasse logo. Eles podiam ver que ele já estava em apuros, sem seu Sherpa e sem o suporte adequado. Mas Paresh esperou 10 anos por esse momento. Ele estava tão perto do seu sonho que não conseguia desistir, e essa decisão assombraria todos que o conheciam. Naquela tarde de 21 de maio, uma de suas companheiras de escalada, a colega de equipe, Sunita Hazra, viu algo que deve ter feito ela questionar tudo o que estava vendo. Lá estava Paresh, tentando descer sozinho a cerca de 8.400 metros, sem nenhum oxigênio, cambaleando e balançando como se estivesse bêbado na zona da morte. Consegue imaginar o terror daquele momento? Perceber que a pessoa paga para manter você vivo te abandonou? E agora você está sozinho em uma altitude onde seu corpo morre a cada minuto. Mas Paresh ainda estava se movendo, ainda tentando fazer dar certo, ainda acreditando de alguma forma que conseguiria sair dessa e descer em segurança. Mas o que aconteceu depois é o que ainda me tira o sono à noite. Durante a noite de 21 de maio, equipes de escalada, que subiam para suas tentativas de cume, se depararam com algo infelizmente comum no Everest. Eles encontraram Paresh sentado na neve acima do South Col, gravemente hipóxico, incapaz de se mover direito e claramente em sérios apuros. A maioria apenas contornou seu corpo moribundo e seguiu rumo aos próprios sonhos. Alguns provavelmente disseram a si mesmos que não havia nada que pudessem fazer. Outros se convenceram de que outra pessoa iria ajudá-lo. Alguns outros nem queriam pensar no que estavam vendo, porque isso os forçaria a encarar a realidade do que essa montanha realmente é. Mas lá estava Paresh, sentado hora após hora, durante toda a noite de 21 para 22 de maio. Seu corpo está lentamente parando de funcionar. Nesse ponto, ele provavelmente estava perdendo e recobrando a consciência devido à falta de oxigênio, enquanto a fila de alpinistas continuava desviando dele como se fosse apenas mais um pedaço de entulho da montanha. Por quase 20 horas, Pareshnath sobreviveu nesse estado hipóxico acima do South Col, o que por si só já é um milagre médico. A maioria das pessoas que entra em sérios apuros nessa altitude morre em poucas horas, mas de algum modo, uma parte incrível do espírito dele o manteve vivo por muito mais tempo do que o esperado para qualquer humano. Então, na tarde de 22 de maio, após horas exposto à zona da morte, membros da equipe do Exército do Corpo de Cadetes Nacionais da Índia estavam descendo após alcançarem o cume com sucesso quando avistaram algo estranho a poucos pés acima do South Col. Uma mancha preta na neve, imóvel. Quando se aproximaram, perceberam que era um homem e ele estava cavando, arranhando o gelo com os dedos enegrecidos e congelados, falando sozinho como se tivesse perdido a razão. Ao contrário de dezenas de outros alpinistas que viram Paresh e seguiram, esses soldados não hesitaram. Eles correram até ele e logo notaram seu estado catastrófico. Seus olhos, inchados pela cegueira da neve, pareciam prestes a explodir.
Sua respiração era superficial e difícil. Sua pele tinha aquele tom azul acinzentado, que significa que alguém está morrendo de falta de oxigênio. Quando tentaram falar com ele, mal conseguia responder, apenas murmurando, palavras confusas, sem sentido. Os soldados decidiram tentar salvar sua vida, mesmo que isso exigisse gastar recursos e energia necessários para a descida. Eles pediram aos Sherpas que o levantassem com cuidado, levaram-no à barraca deles no acampamento 4, South Cole, e começaram a agir rapidamente para tentar reverter o ocorrido com seu corpo. Eles deram oxigênio suplementar para ele, na esperança de trazer um pouco de vida de volta aos órgãos dele, que estavam debilitados. Eles esquentaram sopa e tentaram fazer com que ele bebesse alguma coisa. Examinaram as mãos dele, queimadas de frio, tentando ver se era possível salvar seus dedos. Durante horas, esses soldados cuidaram dele, revezando-se para monitorar sua respiração, ajustar o oxigênio e tentar fazê-lo comer ou beber algo. Eles mantinham um hospital de campanha a 8.000 metros de altitude. Apesar dos esforços deles dia e noite para salvá-lo, já era tarde demais. Os danos, após quase 20 horas na zona da morte, foram graves demais. Nas primeiras horas do dia 23 de maio, Paresh Nath finalmente morreu na barraca deles, cercado por estranhos que fizeram de tudo para tirá-lo da beira da morte. Fico pensando, se uma das mais de 40 pessoas que passaram por Parrish em 20 horas tivesse ajudado antes, será que ele teria sobrevivido? Se seus companheiros tivessem sido mais firmes ao obrigá-lo a voltar naquela manhã, em vez de deixá-lo seguir sozinho, ele provavelmente estaria vivo hoje, de volta à sua loja na Índia, contando sobre quando chegou ao topo do mundo. Mas em vez disso, uma pessoa após a outra fez o mesmo cálculo. Seguir em busca dos próprios sonhos. Outro cuidará do homem morrendo na neve. E quando finalmente alguém fez a coisa certa, já fazia 20 horas que era tarde demais. Se fosse apenas uma história de abandono trágico, já seria horrível o bastante. O que os investigadores descobriram no ano seguinte revelou algo ainda mais sinistro, mudando tudo o que se pensava sobre corrupção no Everest. Pois encontraram evidências de um acobertamento sistemático que chegava ao topo. Lembra dos 4 Sherpas, que deveriam proteger Paresh e seus amigos? Aconteceu que todos eles haviam abandonado seus clientes. Mingma deixou Paresh. Outro Sherpa, chamado Pachang Nuru, abandonou sua cliente Sunita e possivelmente levou embora seus cilindros de oxigênio. Outros 2 abandonaram seus alpinistas nas partes mais perigosas da descida. É aqui que a situação se torna realmente perturbadora. Quando os investigadores tentaram entrevistar o Sherpa principal, Bir Bahadur Gurung, para descobrir o que realmente aconteceu lá em cima, ele simplesmente sumiu, desapareceu completamente. A agência disse que o procurava, mas ele estava totalmente incomunicável e ainda tinha uma das câmeras dos alpinistas. Investigadores de crimes cibernéticos descobriram que 2 fotos cruciais haviam sido misteriosamente apagadas da câmera. Essas fotos foram feitas entre o cume sul e o cume verdadeiro, indicando que provas essenciais do que ocorreu nos momentos finais foram propositalmente apagadas. A corrupção era mais profunda do que todos pensavam. A agência da expedição enviou relatos totalmente falsos às autoridades nepalesas, basicamente inventando histórias sobre o ocorrido. Quando confrontados, a agência enviou um relatório revisado, admitindo que tudo no relatório original se baseava em mentiras que os Sherpas lhes contaram. Funcionários responsáveis pela supervisão da expedição entregaram relatórios sem jamais terem ido ao acampamento base. 7 ou 8 cilindros de oxigênio sumiram do acampamento 4, deixando a equipe fatalmente sem oxigênio suficiente. Foi adulteração sistemática de provas, intimidação de testemunhas e falsificação de documentos em grande escala. Mas aqui está o que torna essa história ainda mais dolorosa. De volta à Índia, a esposa de Paresh, Chandana, estava passando por algo que nenhum cônjuge deveria ter que suportar. Na tradição hindu, mulheres casadas usam uma marca vermelha no cabelo chamada sindur e pulseiras vermelhas e brancas para mostrar que são casadas. Quando o marido morre, elas removem esses adornos imediatamente como sinal de viuvez. Mas Chandana
não conseguia remover os seus, mesmo depois de mais de 1 ano da morte de Parrish, pois sem o corpo dele, não aceitava que ele realmente se fora. A família precisava desesperadamente do corpo dele de volta, emocionalmente, religiosamente e legalmente. Mas a recuperação de corpos na zona da morte pode custar até $100.000, muito mais do que a família de Parrish poderia pagar depois de já ter gasto todas as economias de uma vida na expedição que o matou. Então algo sem precedentes aconteceu. Em maio de 2017, o governo de Bengala Ocidental decidiu financiar uma equipe de 8 a 10 Sherpas de alta altitude para uma operação de recuperação. E o que enfrentaram foi brutal. O corpo de Parrish estava totalmente congelado a 8.400 metros, então os Sherpas precisaram retirá-lo do gelo gradualmente. Eles tiveram que trabalhar em turnos porque ninguém consegue funcionar por tanto tempo na zona da morte. Eles passaram 28 horas em condições que matam pessoas em poucas horas, cuidadosamente, soltando o corpo, prendendo-o e descendo-o por um dos terrenos mais perigosos da Terra. Um Sherpa chamou essa de a operação mais complexa no Everest, mas conseguiram trazer o corpo de Parrish para casa. A família dele finalmente pôde encerrar esse capítulo. No dia 1º de junho, os restos mortais dele finalmente chegaram a Calcutá, onde a família pôde realizar os rituais de cremação e lançar as cinzas dele no rio Ganges. Mas olha que loucura! Mesmo que a história de Parrish envolvesse corrupção, evidências desaparecidas e encobrimentos que foram noticiados pela CNN, BBC e pelo New York Times, quase ninguém conhece essa história. Tive que pesquisar em dezenas de fontes, só para descobrir o que realmente aconteceu com ele. Nesse momento, notei algo muito estranho sobre o Monte Everest. Milhões conhecem o Botas Verdes, alpinista famoso por suas botas verdes, e todos comentam sobre a Bela Adormecida, americana resgatada por uma equipe financiada pelos britânicos Ian Woodall e Cathy O'Dowd. Mas Parrish foi deixado de lado e esquecido, sendo resgatado apenas quando seu governo interveio após um grande escândalo revelar uma fraude sistemática. Alguns corpos viram pontos de referência mundialmente conhecidos, outros são esquecidos, mesmo com histórias que revelam segredos mais sombrios sobre o funcionamento da montanha. Se o caso de Parrish, com tanta mídia, intervenção do governo e provas manipuladas, pode sumir da memória das pessoas, o que dizer dos alpinistas cujas mortes envolvem encobrimentos ainda mais graves? O que ocorre quando governos passam a mentir sobre o que aconteceu lá em cima? Essa pergunta me levou ao nosso próximo caso. Um cineasta que realmente chegou ao cume pelo seu país apenas para desaparecer em algo que sua viúva chamaria de uma conspiração criminosa que chega aos mais altos níveis de poder. Embora o abandono de Parrish tenha sido chocante, nosso próximo caso é ainda mais sinistro. Uma chegada bem-sucedida ao cume virou suposta conspiração criminosa que, segundo a viúva, envolveu assassinato. 20 de maio de 2013. Esse alpinista estava vivendo o maior momento da sua vida. O nome dele é Mohammed Khaled Hossein, e ele tinha acabado de alcançar com sucesso o topo do Monte Everest, tornando-se o 5º bangladês a chegar ao topo do mundo. Agora, Mohammed não era apenas um alpinista qualquer. Ele era um cineasta de 34 anos com diplomas em ciência da computação e tecnologia de mídia. Ele produzia documentários sobre mudanças climáticas, traduzia livros de montanhismo para o bengali e tinha esposa, Tamina, e um filho de 2 anos e meio esperando em casa. Era sua segunda tentativa no Everest após ter sido obrigado a voltar em 2011, então dá para entender o quanto esse momento significava para ele. Mas apenas algumas horas depois de realizar seu sonho de vida, durante a descida a cerca de 8.600 metros, Mohammed morreu, assim, de repente. O comunicado do Ministério do Turismo do Nepal foi propositalmente vago. A causa exata da morte é desconhecida, mas a altitude contribuiu. O corpo dele ficou na barraca, na zona da morte, prática comum na temporada de escalada. Mas o que aconteceu em seguida transformaria essa morte trágica em algo muito mais sombrio. Veja, o governo de Bangladesh imediatamente financiou uma missão para recuperar o corpo por cerca de $1.000.
com um acordo formal entre o Ministério do Turismo do Nepal, a Embaixada de Bangladesh e a Seven Summit Tracking Limited. O contrato era muito específico, exigia imagens em vídeo a cada 30 minutos e tecnologia de rastreamento via satélite para documentar cada momento da busca. Pouco depois da morte de Muhammad, 12 Sherpas subiram para encontrar seu corpo. Eles procuraram por cerca de 2 horas domingo à noite e segunda de manhã, mas disseram que não acharam nada. Nenhum corpo, nenhum pertence, nenhum vestígio de Muhammad em lugar algum. Apenas uma bolsa que pertencia a ele. Neve pesada por 3 dias supostamente cobriu todo o resto. O período de busca foi estendido até 5 de junho, mas o tempo continuou ruim. Caso encerrado. A viúva de Mohammed, Tamina, ficou devastada, mas aceitou o que os especialistas lhe disseram. Seu marido se foi, perdido em algum lugar da montanha, coberto pela neve. Ela começou o doloroso processo de luto, sem nunca ter tido a chance de se despedir. Mas meses depois, quando Tamina ainda lutava para entender o que realmente aconteceu com seu marido, ela decidiu conduzir sua própria investigação. Ela liderou uma equipe ao Nepal em setembro de 2013, esperando encontrar algum tipo de encerramento ou respostas. O que ela descobriu mudaria tudo o que pensava saber sobre a morte de Muhammad. Durante a investigação, Tamina descobriu que um membro daquela equipe Sherpa de recuperação, a mesma equipe que oficialmente alegou não ter encontrado nada, teria confessado a outros montanhistas que, na verdade, tinham visto um corpo durante a busca. Pense nisso por um momento. Uma equipe de recuperação financiada pelo governo, com um contrato formal que exigia documentação e rastreamento por satélite, relatou oficialmente não ter encontrado nada. Mas então, um deles confessa em particular o contrário. Isso não é mau tempo, nem circunstâncias infelizes. Isso pode ser fraude criminosa. As evidências ficam mais perturbadoras. Quando a viúva de Mohammed, Tamina, liderou sua equipe ao Nepal, em setembro de 2013, ela fez outra descoberta chocante. Tudo o que poderia documentar o que realmente aconteceu com seu marido estava desaparecido. Suas 2 bolsas, sua câmera, seu laptop, cartões de memória, filmadora, dinheiro, passaporte, contratos que deveriam ter sido mantidos pela agência de expedição. Cada prova que poderia revelar a verdade havia desaparecido misteriosamente. Não paro de pensar no que tinha naqueles cartões de memória. O que ele havia filmado naquela câmera, seja durante essa expedição ou em sua carreira anterior. Havia algo nessas gravações que alguém não queria que o mundo visse? Nunca saberemos, mas a acusação mais explosiva veio de um dos Sherpas da expedição. Lakpa Nuru Sherpa supostamente enviou uma mensagem através de outro Sherpa para a esposa de Mohammed. Ele afirmou que o corpo de Mohammed foi deixado próximo ao balcão do cume sul e que Pemba Dorje Sherpa, o guia principal de Mohammed e alpinista detentor de 4 recordes mundiais, que deveria garantir sua descida segura, foi o responsável pela morte. Isso não era só uma acusação de negligência ou mau julgamento. A implicação era que Mohammed não havia morrido naturalmente de mal da altitude e sido deixado lá. A sugestão era que ele havia sido abandonado ainda vivo ou imediatamente após a morte, em vez de receber as tentativas de resgate pelas quais todo cliente paga e merece. Pense no que isso significa. Mohammed alcançou o cume e realizou seu sonho. Provavelmente pensava em voltar para casa, para a esposa e o filho de 2 anos e meio. E então, de acordo com a acusação desse Sherpa, a pessoa que deveria fazê-lo descer em segurança simplesmente o deixou lá para morrer. Mas fica ainda mais perturbador. Quando as autoridades começaram a investigar essas alegações, Shah Jahan Marida, vice-presidente do Clube de Montanhismo e Trekking de Bangladesh, fez uma declaração pública que chamou ainda mais atenção quando veio à tona. Ele disse que havia uma máfia cuidando do assunto e culpou a má administração e negligência das autoridades do Nepal. A insinuação era cristalina. A corrupção sistêmica na indústria do Everest no Nepal havia engolido completamente esse caso, e os responsáveis não enfrentariam nenhuma responsabilização. E aqui está a parte realmente perturbadora.
Apesar de todas essas acusações explosivas, equipes de resgate financiadas pelo governo mentindo, evidências desaparecidas, acusações de abandono feitas pelos Sherpas, autoridades chamando isso de operação mafiosa, absolutamente ninguém enfrentou qualquer consequência. O corpo de Mohammed permanece no Monte Everest até hoje, presumivelmente a cerca de 8.595 metros próximo ao cume sul. Sua viúva e o filho pequeno nunca puderam encerrar esse luto. A família não pôde fazer os rituais fúnebres muçulmanos e os supostos responsáveis seguiram guiando outros alpinistas como se nada tivesse ocorrido. A morte dele abalou tão profundamente a comunidade de montanhismo de Bangladesh que eles basicamente pararam de tentar escalar grandes picos por quase uma década, de 2013 a 2022. Assim, eles ficaram traumatizados pelo ocorrido com Muhammad e pela total falta de justiça que veio depois. Enquanto o caso de Muhammad envolve supostas mentiras e encobrimentos criminosos, nossa última história mostra uma dor de outro tipo. Era por volta de 13 horas, no dia 25 de maio de 2010, e Peter Kinloch estava literalmente no topo do mundo. O alpinista escocês de 28 anos tinha acabado de chegar ao cume do Monte Everest. Ele estava radiante, tirando fotos com colegas de equipe e usando seu boné de futebol com o cardo que levava a cada cume. No início da expedição, Peter disse que escalar o Everest seria a realização de um sonho que ele tinha há 25 anos. E agora ele tinha conseguido. Ele estava vivendo seu sonho, mas o que Peter não sabia era que, em cerca de uma hora, o sonho que ele tanto esperava viver, de repente ficaria escuro. E eu digo isso literalmente. Veja, Peter não era um caçador de emoções fortes inconsequente. Ele era especialista em TI da polícia de Merseyside, buscava o desafio dos 7 cumes e escalava para dar visibilidade a uma causa beneficente. Ele tinha uma noiva turca, esperando em casa, e uma vida inteira pela frente. Porém, cerca de uma hora após sua conquista, algo começou a dar errado. Peter começou a perder a coordenação enquanto desciam do cume. Ele escorregava e tropeçava, depois parecia bem, e então tropeçava de novo. Na formação rochosa técnica, chamada de segundo degrau, a cerca de 8.600 metros de altitude, ele pediu ajuda para descer as escadas. Então ele disse algo que deve ter assustado seus colegas de equipe. Ele admitiu que estava tendo dificuldade para enxergar e, então, sem aviso, disse: "Não consigo mais ver." Ele estava, de repente, completamente cego no topo do mundo. Agora, o que torna essa emergência tão assustadora é que Peter revelou à equipe já ter passado por isso antes, mas nunca durante uma escalada. E não era cegueira da neve, causada por danos dos raios UV que causam dor intensa. Foi uma perda súbita e completa da visão. O que ocorreu com Peter foi uma hemorragia retiniana em alta altitude. Os vasos sanguíneos dele se romperam por causa da pressão extrema e da falta de oxigênio. O sangue infiltrava nos olhos dele, indicando uma falha catastrófica no sistema visual. Imagine como isso deve ter sido aterrorizante. Num instante, você celebra a conquista de uma vida inteira, tirando fotos no topo do mundo. Logo depois, você está totalmente cego a 8.500 metros de altitude, onde um passo errado pode causar uma queda fatal de milhares de metros. Mas o que veio depois não foi o abandono de Paresh, nem o possível encobrimento com Muhammad. Isso foi algo diferente. Uma tentativa legítima e desesperada de resgate que levaria a resistência humana ao seu limite absoluto. O líder da equipe, David O'Brien, e o guia Sherpa, Jang Bu, começaram imediatamente a ajudar Peter, que estava cego e cambaleando, a descer para um local seguro. 3 Sherpas adicionais, na verdade, subiram de volta do acampamento 3 para ajudar. Deram oxigênio suplementar e dexametasona ao Peter, um esteroide, para reduzir o inchaço cerebral, e o examinaram em busca de sinais de edema cerebral de altitude. Por 12 horas, essa equipe de resgate atuou na zona da morte, onde o corpo humano não sobrevive por muito tempo. Eles estavam chegando perigosamente perto de precisarem ser resgatados também.
Mas apesar dos esforços desesperados, eles só conseguiram mover Peter cerca de 335 metros do cume até um lugar chamado Mushroom Rock, a 8.500 metros de altitude. Reflita, 12 horas arriscando a vida na zona da morte, e só conseguiram levá-lo montanha abaixo por um quarto do percurso, por volta das 2 da manhã. Em 26 de maio, por volta das 2 da manhã, o tempo piorou bastante. A equipe de resgate estava começando a desenvolver hipotermia e congelamento também, e eles enfrentaram uma decisão que nenhum ser humano deveria ter que tomar. Eles tinham um alpinista cego que não conseguia se mover sozinho, ainda a 8.500 metros na zona da morte. O tempo estava piorando a cada minuto. Estava completamente escuro, e existia a possibilidade real de que, se continuassem tentando salvar Peter, todos morreriam na tentativa. Então David O'Brien e os Sherpas tomaram uma decisão que foi terrível, mas defensável. Eles prenderam Peter à corda fixa na encosta e recuaram para salvar as próprias vidas. Talvez eles tivessem esperança, contra todas as probabilidades, de que alguém aparecesse e pudesse ajudá-lo. Talvez eles tenham pensado que Peter poderia, de alguma forma, sobreviver até a manhã seguinte e que eles poderiam voltar para buscá-lo. Talvez tenham pensado que ainda havia chance. No fundo, eles provavelmente sabiam a verdade. A 8.500 metros de altitude, com o tempo piorando, completamente cego e incapaz de se mover sozinho, Peter Kinloch ia morrer naquela montanha. E eles estavam certos. Nas primeiras horas daquela manhã, em 26 de maio de 2010, Peter Kinloch faleceu preso àquela corda, sozinho no escuro, em um dos lugares mais hostis da Terra. Veja o que há de trágico e notável nessa história. Até o momento da produção deste vídeo, o corpo de Peter Kinloch permanece em Mushroom Rock, na crista nordeste, preso à corda fixa, onde aqueles Sherpas o deixaram em 2010. Os alpinistas ainda passam por um jovem que parece estar apenas descansando, perfeitamente preservado pelo gelo, ainda usando seu boné de futebol, ainda carregando os sonhos dos seus 25 anos. Em 2025, o Monte Everest mantém de 200 a 250 corpos em seu abraço congelado. O corpo de Mohammed Hossein segue perto do cume sul, supostamente visto por Sherpas pagos para relatar que não encontraram nada. O corpo de Peter Kinloch permanece preso àquela corda fixa em Mushroom Rock, perfeitamente preservado, parecendo que está apenas descansando. Aqui está o que me incomoda nesses 3 casos. Eles mostram algo errado sobre como decidimos quais alpinistas importam e quais não. Veja o caso do Peter. A equipe dele fez tudo certo. Foram 12 horas tentando salvá-lo, várias pessoas arriscando suas vidas apesar da emergência médica evidente. Ninguém pode negar que deram o melhor, mas o nome de Peter é desconhecido pela maioria dos alpinistas, enquanto corpos, como o do Botas Verdes, ficaram famosos por serem fáceis de ver na rota. E sim, usar um corpo humano como ponto de referência é realmente problemático, mas pelo menos as pessoas sabiam que aquele corpo existia. Peter Mohammed Parrish. A maioria dos alpinistas desconhece esses nomes. É o mesmo padrão nos 3 casos. A história de Parrish envolvia corrupção e sumiço de provas, noticiados pela CNN e BBC. O caso de Mohammed gerou alegações de encobrimento e mentiras. Peter teve heróis tentando salvá-lo por meio-dia. Mas essas histórias são ignoradas em favor de histórias seguras sobre corpos usados como ponto de referência que não desafiam como as coisas funcionam. O problema não é que certos corpos fiquem famosos. O problema é que histórias com lições reais, seja sobre heroísmo, corrupção ou o que dá errado, são enterradas, enquanto a comunidade do montanhismo continua contando histórias simples que não incomodam ninguém. Esses são os corpos ignorados do Everest. Não porque estejam escondidos, mas porque o mundo decidiu que suas mortes importam menos. As mortes deles são menos noticiadas do que as tragédias antigas. A montanha guarda seus mortos, mas quais mortos escolhemos lembrar diz tudo sobre o que estamos dispostos a aprender. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.